Os. E a videoaula de hoje eu vou fazer de kimono, porque a gente vai falar sobre samurais. Pois é, cara, esses guerreiros japoneses aí que vão ter o seu auge lá por volta do século XI, século XII no Japão, né? Chamado também de Japão medieval ou Japão feudal. Essas referências de medieval, feudal, são adaptações do que a gente conhece lá do ambiente europeu, tá? Não dá para a gente criar uma equivalência direta, já que essa noção de Idade Média é própria da história europeia e feudalismo igualmente, né? Mas no Japão, lá por volta do século XI, século XII, vai se desenvolver um sistema que vai lembrar bastante feudalismo e por isso, né, vai se dar esse nome para atribuir esse momento, né? E como é que funcionava isso? Bom, então vamos lá. Nesse momento aí, lá ainda já desde o século IX, século X, o Japão vai sofrer uma influência muito forte da China, né? E que vai afetar diretamente o seu sistema administrativo, que vai passar a ser um sistema imperial, né? Então existia lá um imperador, né? Só que esse imperador ele não tinha uma função administrativa muito forte. Tá? Ele era muito mais uma figura simbólica, muito mais uma figura quase que religiosa do que realmente um líder administrativo. E aí aparece o sistema ali que vai assemelhar com o feudalismo. Vai existir ali um tipo de nobreza, né? Uma elite de grandes proprietários de terra, né? Que possuíam lotes gigantescos chamados de han. O han seria ali o equivalente ao feudo, né? E esse senhor feudal, né, era chamado de daimyo, né? Então, o daimyo, ele era o quê, né? Ele era um responsável por um grande lote de terra onde viviam camponeses, dos quais ele cobrava impostos e a quem ele protegia, né? Tá conseguindo perceber a referência disso com o feudalismo? Pois é, assim como no feudalismo, esse senhor feudal, né, esse daimyo, ele tinha ali um conjunto de guerreiros que o acompanhavam. Esses guerreiros eram os samurais. Cara, aí já cai uma bela diferença do que era o samurai para o que era o cavaleiro feudal, né? O cavaleiro feudal lá, ele era um guerreiro, né? Ele era um soldado de batalha. O samurai já tem uma outra função, tá? Ele não é simplesmente um guerreiro. Começa pela palavra, né? Samurai quer dizer aquele que serve, né? Que serve não apenas ao daimyo, né, como a toda a população do han, né? Ele é um guerreiro, né? Tem técnicas de treinamento com lutas com espadas e por aí vai, né? Mas também ele vai ter algumas funções administrativas, né? Ele faz meio que um serviço de polícia, né? Ele garante a ordem interna dentro do han, né? Evita crimes, né? E até ali faz algumas deliberações administrativas, certo? Então, óbvio que ele não tem o poder do daimyo, né? Mas ele acaba auxiliando o funcionamento, né? O bom funcionamento do han, né? Bom, nesse mesmo momento ali, né, século XI, século XII, onde tem esse amplo desenvolvimento da figura do samurai, né? No Japão vai começar a ter uma interferência religiosa também vinda da China, né? A tradição religiosa do Japão era a tradição do shintoísmo, né? E vai começar a ser introduzido dentro da China as religiões do budismo, né? Que é de origem hindu, né? Mas chegou através da China, e também do taoísmo, esse sim de origem puramente chinesa, né? Esses elementos que vão ser levados para o Japão vai começar a formar o chamado Bushido, né? Bushido é um código de ética praticado pelos samurais e que vai mesclar esses três elementos, né? Do shintoísmo
virar um amor à família, mas família, vamos entender aí de uma forma mais ampla, né? Não é simplesmente a família consanguínea, mas a grande família do Han, né? Então, assim, a gente pode traduzir grossamente como uma espécie de patriotismo, né? Assim, grossamente mesmo, né? Mas esse amor à grande família do Han, né? Do taoísmo, né? Virá ali o princípio do equilíbrio, né? A ideia do caminho do meio, você evitar o radicalismo, você evitar os extremos e tentar buscar a harmonia, né? O equilíbrio constante. E do budismo, né, virá a autorreflexão, o entendimento de si próprio, né? Você ter a noção dos seus limites, dos seus potenciais e como eles podem ser aplicados em prol dessa harmonia, né? Esses três elementos ali vão dar a cara do que vai ser o código de ética dos samurais. Percebe então que o samurai ele é muito mais que um guerreiro, né? Pensando na parte da guerra, ele é um mestre do combate. Cada feudo e até às vezes cada família de samurais vai acabar desenvolvendo um conjunto de técnicas próprios. E quando esse samurai ele acabava ganhando algum reconhecimento, né, as pessoas conseguiam identificar o estilo de luta dele, ele podia fundar uma casa de samurai, né, um clã, né, por assim dizer, onde ele apresentava o treinamento. E o treinamento estava para além da guerra, né? Como eu falei, dada essa função administrativa, essa especialização técnica do samurai, ele também era um poeta, ele também era um cerimonialista, ele também entendia da construção das armas, de equipamentos, dos kimonos e tudo mais, né? Então ele era um intelectual, né? E esse samurai, né, ele vai fundar essas casas de treinamentos para futuros samurais, né? Percebe que a ideia do samurai é uma ideia meio que nobiliática, tanto que a função de samurai, né, era hereditária. Filho de samurai virava samurai, mas não precisava ter nascido dentro da família para se tornar um samurai, né? Qualquer pessoa ali que fosse aceita por uma casa de samurais, né, poderia receber treinamento e através dos serviços que prestasse, né, ele pagaria com serviços da casa e ele receberia treinamento e poderia, de acordo com as suas habilidades, de acordo com a sua dedicação, vir a se tornar mais um desses samurais, certo? Bom, essas figuras aí vão ser extremamente importantes nesse Japão feudal, nesse Japão dos daimyos, né, e nessa administração dos Hans, que constantemente vão estar em conflito entre si, daí a necessidade desses guerreiros. No entanto, né, lá no final do século XII, lá após esse amplo desenvolvimento aí dos samurais, eles vão cada vez mais adquirindo poder, né, adquirindo funções mais elevadas dentro dessas estruturas e vai levar a formação de uma nova função, a função de shogun, né? Em 1192 vai aparecer o primeiro shogun, um cara chamado Yoritomo Minamoto, né? Yoritomo Minamoto, né? O primeiro shogun. Que raio que era um shogun? Shogun acabou sendo o braço direito do imperador, meio que um duque, né? Um chefe de armas, um líder militar, mas não um líder militar do daimyo, mas do imperador, né? Seria o comandante de todas as tropas do Japão, né? Então, a partir do shogunato, você começa a criar uma real unificação do Japão, né? Que vai partir desse pequeno líder guerreiro local até formar ali o shogun, né? Esse sistema do shogunato aí vai ter uma concentração de forças, só que no líder guerreiro. O imperador continua sendo essa figura decorativa, né? Essa figura sem grande importância. Pois é, mas esse shogunato que saiu do corpo dos samurais vai ser no final responsável pelo início da decadência. Por quê? Com um shogun, né, que conseguia unificar o Japão inteiro, esses conflitos entre os daimyos, né, vai cada vez mais diminuindo. E se esses conflitos vão diminuindo,
você não vai precisar tanto do samurai. Vai começar a surgir, inclusive, a ideia de um exército nacional. Ao invés de ter essa casta nobiliática de guerreiros, né, você vai ter forças ligadas ao shogun, ao invés de terem samurais. Os samurais começam a ficar sem função e não vão ter do que viver, né? Eis que nesse momento ali vão começar a surgir os ronins, né? O que era um ronin? Um ronin era um samurai sem um senhor, né? Sem um daimyo, né? E aí o que ele fazia? Ele trabalhava como mercenário, ele oferecia os serviços deles para quem pudesse pagar. Geralmente era para um daimyo, só que esse daimyo mesmo estava muito sem função. Os shoguns não vão ter preferência pelo uso desses ronins, então vai começar a se tornar uma classe desprivilegiada, né? Outros samurais vão começar a se dedicar a outras funções que não vão ser as de guerreiro, né? Você vai encontrar lá cara que vai ser calígrafo, né? Cara especializado na escrita. Você vai ter cara que vai virar cerimonialista da cerimônia do chá, né? E coisas do gênero. Então, esse antigo samurai vai adquirindo funções cada vez mais administrativas e muito menos ligados à guerra. Esse período de unificação do Japão vai ser chamado de Era Tokugawa. E no final da Era Tokugawa, lá em 1868, a coisa vai ficar muito mais complicada para os samurais, né? Porque o final da Era Tokugawa é o momento onde o Japão começa a se abrir para o Ocidente, né? Por quê? Devido ao imperialismo europeu, que vai começar a dominar territórios ali na Ásia, o Japão começa a perceber que ou ele se rearranja, ou ele se adapta a essa nova realidade global, ou ele vai acabar sendo dominado. Então, como é que lá no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, você vai ter um sistema onde você vai ter guerreiros usando espadas, né? Você precisava de um exército com arma de fogo, não mais esse tipo de combate antigo, né? Então, essa ocidentalização do Japão vai levar à real extinção dos samurais, né? Tanto que ao fim da Era Tokugawa vai ser e já assim, no comecinho do século XX, essa casta de samurais vai ser oficialmente extinta pelo governo, tanto que vai se proibir portar espadas na rua. Então, inclusive muitas dessas espadas foram recolhidas, né, e algumas se tornaram objetos de adoração cerimonial e coisas do gênero, né? E o Japão acabou perdendo essa figura desse guerreiro, que gradativamente foi entrando em decadência. Então esse ser aí que ele surge como uma figura de grande importância local, a partir da unificação do Japão, ele começa a perder o sentido, começa a perder a função e se torna uma figura decadente, atrasada. E antes de terminar esse vídeo, eu tenho que confessar que História do Oriente não é aí a área da história onde eu me sinto mais à vontade para trabalhar, né? Eu resolvi trabalhar aqui História dos Samurais, aliás, deu um trabalho desgraçado para estudar sobre isso aqui, devido a pedidos de vocês mesmos. Então, se tem alguém assistindo aí, percebeu que eu dei alguma canelada aí, errei alguma coisa, por favor, vai lá, colabora com o canal, deixe seu comentário aí embaixo. E aí, meu amigo, você curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.